Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro. Neste dia 6 de julho de 2022, vamos falar a respeito do segundo empate do Cruzeiro nesta Série B diante do Ituano. Cruzeiro que havia empatado apenas na terceira rodada contra o Tombense no dia 23 de abril de 2022, conhece o seu segundo empate na competição. Vou pedindo a você que vai chegando por aqui para se inscrever no canal do Valuzeiro, caso ainda não seja inscrito, ativem as notificações e após assistir o vídeo de hoje, da minha análise e também opinião, caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu curtir, é muito importante para que o nosso conteúdo se torne mais relevante aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vou começar falando de como que entrou o Cruzeiro para essa partida contra o Ituano. O Cruzeiro não abriu mão dos 3 zagueiros, porém o técnico Paulo Pesolano escalou da seguinte forma: Rafael Cabral, Felipe Machado era o zagueiro pela direita, Oliveira e Eduardo Brock. Zé Ivaldo começou no banco. Matheus Bidu, William Oliveira, Adriano Giovanni Jesus, Daniel Júnior, Luvanor e Edu. Ainda que alguém possa não gostar, é direito do torcedor ter as suas preferências, mas não acredito que possa ser dito que o técnico Paulo Pesolano inventou colocando Felipe Machado como terceiro zagueiro do lado direito, até porque ele já havia sido utilizado desta forma na partida contra o Vasco da Gama e também foi utilizado desta forma na última partida do Cruzeiro contra o Vila Nova do Mineirão, no Mineirão. E, obviamente, quando o jogador é utilizado desta forma, o técnico Paulo Pesolano, apesar de que a gente não consegue ver os treinos, né, por conta da pandemia, enfim, ninguém da imprensa consegue acompanhar isso de uma maneira geral no Brasil, por conta da pandemia, repito, o técnico Paulo Pesolano não simplesmente colocou esse jogador lá. Enfim, mas é direito do torcedor gostar ou não gostar da escalação de um ou outro atleta, de um jogador ser deslocado para determinada posição ou não. Enfim, o Cruzeiro, então, começa a partida. Acho que o Cruzeiro ontem não fez uma boa partida, de uma maneira geral. O Cruzeiro jogou uma partida o suficiente para vencer, mas eu colocando numa escala minha, essa escala não é geral, é sim uma escala Valu ali de análise, e é claro, você pode concordar ou não. Eu considero que depois da estreia contra o Bahia, naquele dia 8 de abril, e depois daquele jogo contra a equipe do Tombense, no dia 23 de abril, o empate, terceira rodada, esse foi o terceiro jogo pior do Cruzeiro, foi o terceiro jogo nessa escala. Repito, não acho que o Cruzeiro, de maneira alguma, foi pior do que na partida contra o Bahia e muito menos na partida contra o Tombense. Mas nessa escala, eu considero que foi o terceiro pior jogo do Cruzeiro. Repito, né? Isso aí é uma opinião minha e toda opinião você tem o direito de concordar, de discordar, enfim, mas que sempre o faça de maneira educada e respeitosa, como também costumo fazer. Então, o Cruzeiro com dificuldades em todas as partes do campo, apesar de manter a pressão, apesar de manter a sua posse de bola, de pressionar o adversário, mas o Cruzeiro estava tendo dificuldade com os passes, sabe? E aí alguém pode falar, é claro, o Neto Moura não estava atuando, estava suspenso, mas eu penso que não passa apenas, é muito importante a ausência do Neto Moura, mas não passa apenas pela ausência do Neto Moura. Os jogadores que estavam em campo ontem, dentro da sua característica, de uma forma geral, o conjunto, e aí não estou apontando para um jogador, para um setor específico, o conjunto do Cruzeiro poderia ter feito melhor na noite de ontem, mas não fez. Isso é futebol. O Cruzeiro não vai conseguir vencer todos os jogos e isso é absolutamente normal, né? Um dia em que você não consegue realizar tão bem os movimentos, enfim. O Ituano é quem chega pela primeira vez, né, com o Rafael Elias, achando bem o Neto Berola dentro da área e finaliza com muito perigo ao gol do Rafael Cabral.
Depois, em uma saída de bola bastante equivocada do Cruzeiro, o Machado toca essa bola bate meio que nas costas do Oliveira e vai para escanteio. Quase, quase, o zagueiro Bernardo, ele que faria o gol de empate, ele quase abre o placar de cabeça com muita liberdade dentro da pequena área. Bom, o jogo segue e aos 44 minutos da primeira etapa, mesmo o Cruzeiro não conseguindo ter o nível de acerto nas jogadas que tem, não conseguindo fazer a saída de bola, é importante ressaltar o seguinte: o Ituano jamais pressionou o Cruzeiro na sua saída de bola. O pessoal que joga lá atrás teve bastante espaço, pelo menos até o meio-campo. O Ituano marcava ali a partir do seu próprio campo. Ora, começou o jogo com 3 zagueiros, mas ora também fazia 2 linhas de 4 defensores, deixando mais o Neto Berola e o Rafael Elias para, quem sabe, puxar esse contra-ataque. No seu próprio campo, não teve alteração nenhuma do Ituano com relação ao longo do jogo. Ficou exatamente desta forma, tanto perdendo de 1-0, quanto também, e também no momento que conseguiu o empate, né? E principalmente porque já tinha um jogador a menos, a gente vai chegar lá nessa expulsão. Enfim, aos 44 minutos, mesmo o Cruzeiro querendo se impor, fazendo a presença no campo do adversário, mas não estando no melhor das suas decisões, dos seus passes, enfim, do seu dia, menos inspirado dentro daquilo que ele tem apresentado até aqui na Série B, o Bidu chega pela esquerda, bate, faz um cruzamento, o famoso chutamento, né? Ali para a área, mas sim, foi um cruzamento, e o Edu aparece dentro da área, finaliza para o gol. O árbitro do jogo, o Bruno Arleu de Araújo, consulta o VAR e numa decisão, a gente não quer que as decisões demorem 4, 5 minutos, mas achei que foi uma tomada de decisão muito rápida para o lance. E quando apareceram as linhas, né, do lance, um erro realmente para lá de absurdo e que abre a brecha, pelo menos na minha cabeça, de até que ponto realmente acontece o despreparo e até que ponto realmente a gente pode pensar acerca de outras coisas. Só destacar os nomes, né? Foi uma decisão tomada a 6 mãos. O árbitro de vídeo, Patrícia Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. O assistente do árbitro de vídeo, Carlos Henrique Cardoso de Souza, também do Rio de Janeiro, e o observador do árbitro de vídeo, Gilberto Corrale, de São Paulo. Então são 3 pessoas para observarem e traçarem aquela linha, e traçaram a linha de forma errada. No meio das pernas do zagueiro Lucas Dias, né, quando o certo, o correto era ter traçado na perna direita do zagueiro. Um gol mais do que mal anulado, Cruzeiro extremamente prejudicado com gol legítimo, onde bastava uma observação primária, onde bastava um pouco mais de cuidado, um pouco mais até, eu diria, de boa vontade para a realização do trabalho. Enfim, termina a primeira etapa, o Cruzeiro volta no segundo tempo, e logo aos 9 minutos, uma boa jogada do Giovani Jesus, com um misto de raça e técnica. Ele tenta um drible, é desarmado, retoma de novo essa bola, passa para o Luvanor, que um gol quase que improvável, né? Ele aparece do lado direito e chuta de perna direita. O goleiro pega horário e acaba meio que aceitando ali para mim. O Cruzeiro abre o placar. O Cruzeiro na frente, apesar de não fazer a sua melhor partida, era um placar merecido. Depois, aos 15 minutos, o zagueiro, o Lucas Dias, que foi o personagem do VAR, digamos assim, né? do erro cometido pelo árbitro de vídeo e seus auxiliares. É importante lembrar que o árbitro de vídeo tem, junto com ele, mais 2 pessoas, então, ao todo, são 3 que tomaram aquela decisão de traçar aquela linha exatamente onde foi traçado. Aos 15 minutos, o Lucas Dias ele é expulso por uma falta no Daniel Júnior, que iria sair na cara do goleiro,
e dá a impressão, né, que o Cruzeiro assim vai controlar a partida, mas não acontece. O Cruzeiro sofre um ataque e o Roberto, lateral esquerdo, ia fazendo um grande gol em mais um passe do Rafael Elias. E essa bola ia entrando de cobertura e de maneira espetacular o Oliveira consegue tirar de bicicleta, quase em cima da linha. Um lance plasticamente muito bonito e de precisão do zagueiro do Cruzeiro. O Cruzeiro, com um a mais, segue ocupando o campo do Ituano, mas não consegue chegar ao seu segundo gol. As substituições vão acontecendo, entra o Bidu, acaba saindo para a entrada do Rafael Santos, o Daniel Júnior sai para a entrada do Canezin, o Giovani Jesus, aí já aos 40 minutos, né? Acaba saindo para a entrada do Léo Paes, o Rodolfo entra no lugar do Luvanor e o Vitor Leque entra no lugar do Edu. Isso também já mais para o final, a entrada do Leque e do Léo Paes. Bom, até que o Cruzeiro, aos 34 minutos da segunda etapa, isso mesmo, 33, na verdade, aos 33 minutos da segunda etapa, é batido em escanteio, essa bola acaba sobrando para o jogador Gabriel Barros. Ele faz um cruzamento, o Cruzeiro está com os 10 jogadores de linha no seu campo. Só que há um espaço um espaço incrível do lado direito de ataque do Ituano, liberdade absurda para o Gabriel Barros. Na foto é possível se ver todo o time do Cruzeiro dentro do seu próprio campo, mas o corredor direito de ataque do Ituano vago, né? E o Gabriel Barros avança com essa bola, faz um cruzamento. São 5 jogadores, são 4 jogadores, na verdade, do Ituano dentro da área, contra 6, 7 jogadores do Cruzeiro. Essa bola ela passa cruzada, não tão forte, ela vai carambolando assim dentro da área e a ação dos jogadores, ninguém acaba por efetivamente conseguir um ataque na direção da bola, até que ela acha o zagueiro, o Bernardo, livre de marcação, que realmente só empurra para as redes. O Cruzeiro acaba tomando o gol numa falha coletiva tremenda, né? E daí por diante o Cruzeiro segue tentando o seu segundo gol, mas pouco inspirado. O Canezin perde oportunidade dentro da área, o Vitor Leque também perde oportunidade dentro da área, e o Cruzeiro segue tentando, mas realmente era um momento que mesmo o Cruzeiro com um a mais, vencendo o jogo por 1-0, o Cruzeiro, isso vai acontecer, né? O Cruzeiro não vai vencer todos os jogos e dentro daquilo que pode não vai jogar bem todos os jogos. O Cruzeiro deixou sim a desejar, na minha opinião, na partida de ontem. Eu colocaria aí, depois da partida contra o Bahia e contra o Tombense, nesta ordem, né? Partidas que o Cruzeiro menos esteve bem, ou que esteve contra o Bahia, achei uma atuação muito ruim mesmo contra o Bahia. Contra o Tombense, achei um jogo ruim, e ontem eu achei um jogo abaixo do que o Cruzeiro vinha fazendo. Mesmo com o que o Cruzeiro jogou ontem, o Cruzeiro tinha condições de ter vencido a equipe do Ituano. E o Cruzeiro, no final, ainda quase acaba sofrendo um gol, né? Aos 44, aos 50, na verdade, do Ituano. Enfim, empate, o segundo empate do Cruzeiro na competição. O Cruzeiro segue em Itu, treina hoje às 15h30, não tem o Luvanor para a próxima partida contra o Guarani, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, sábado às 11 horas, e também não terá Matheus Bidu, por conta de força contratual. O jogador pertence ao Bugre, não estará presente. É isso, segue o Cruzeiro, que termina a 7 pontos do Vasco da Gama e termina agora a 15 pontos do 5º colocado. Sábado tem mais Cruzeiro em campo, hoje já se volta a treinar, tem o retorno do Neto Moura, então
é isso. A gente sempre tem falado onde podemos falar, aqui no canal do Valuzeiro, quando estivemos também lá no canal do Samuel Venâncio, na Band Minas tenho falado, na Rádio Show. A Série B, ela é uma competição muito acirrada. O Ituano brigou muito ontem, uma equipe que estava quase entrando no Z4, e também acontece, nem sempre os jogadores conseguirão fazer o seu melhor, mas não vejo que faltou vontade, nem muito menos empenho de nenhum atleta do Cruzeiro. As coisas simplesmente não saíram como costumam sair ou como vinham saindo nos últimos jogos e como tem saído ao longo desta Série B até aqui. Isso é futebol, o jogo merece ser respeitado, os adversários merecem todos o mesmo respeito e talvez para aquele que pense, né, em alguma possibilidade do Cruzeiro eventualmente poupar, por exemplo, havia este assunto, digamos assim, principalmente no Twitter. Eu respeito todas as opiniões, é claro, mas continuo firme de que a Copa do Mundo do Cruzeiro é a Série B. Nenhum evento, nenhuma competição é mais importante do que o Cruzeiro seguir firme, seguir dando o seu máximo nesta Série B 2022. Então, o técnico Paulo Pessolano, juntamente com seu elenco, já reúne as forças. Não vai ter o Henrique Luvanor, que tomou o terceiro cartão amarelo. Volta o Neto Moura, teremos ali a ausência do Matheus Bidu, muito provavelmente o Rafael Santos será o titular. Cruzeiro já deixando a partida de ontem para trás. Cruzeiro não volta para Belo Horizonte, repito, hoje às 15h30 tem treino em Itu. Cruzeiro treina hoje em Itu, treina amanhã e na sexta-feira segue para Campinas, que fica a cerca de 60 quilômetros de Itu, e aí sim para encarar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa no sábado às 11 horas. Então, um fluxo absolutamente normal dentro desta competição. Talvez o fato do Cruzeiro ter conquistado tantas vitórias, foram 8 de maneira consecutiva, mais 4 de forma aleatória. O Cruzeiro tem 12 vitórias, empatou pela segunda vez na noite de ontem, em uma noite que o próprio Paulo Pessolano falou na coletiva, não foi possível se fazer as coisas tão bem como elas vinham acontecendo. É normal, o Cruzeiro já pensa agora no Guarani. Pessoal, eu volto amanhã no canal do Valuzeiro com mais Boletim Celeste. Vem comigo, tô contigo. Um abraço.